desse dia. E agora a gente está no mês de julho, então a gente começou nesse mês a trabalhar o segundo centro de energia, o Swadhisthana Chakra, que é o centro de energia que está relacionado à nossa potência de vida, a nossa criação, a nossa energia que a gente tem para viver com alegria. Esse centro de energia, Swadhisthana, em sânscrito, significa morada interior. Então, ele está relacionado à nossa capacidade de sentir as nossas emoções, de se conectar, né, com as emoções. O elemento desse centro de energia é a água, e ele é representado por uma flor de lótus de 6 pétalas, da cor alaranjada. E o sentido, o órgão do sentido desse centro de energia é o paladar e o nosso apetite. Então, a glândula que está relacionado são os ovários e os testículos, porque ele é representado nessa região aqui, mais ou menos 3 dedos abaixo do umbigo. Então, ele é representado também, eles falam que tá ligado à nossa criatividade e à energia sexual, mas a energia sexual de um modo de força de vontade, força de viver, nesse sentido. Então, aqui a gente vai trabalhar hoje essa energia para a gente se conectar com as nossas emoções, com o nosso sentir. Então, é isso. A cor alaranjada, que é mais que falta eu falar? Deixa eu me lembrar. Eu acho que é isso. E a frase de afirmação desse centro de energia é: eu fluo livremente com os ritmos da vida. Então, como ele está relacionado ao elemento água, ele traz esse convite de fluidez, para que a gente consiga se movimentar na nossa vida. Então, a gente tenta aqui, começando numa postura confortável, alonga a coluna, desliza os ombros para trás e para baixo, vai se conectando, fechando os teus olhos, se conecta à sua respiração, vai percebendo como é que você está hoje, como que estão os pensamentos, as emoções. Percebe também a tua respiração e vai se trazendo gentilmente para o aqui e agora. Unimos as mãos em frente ao coração, nos conectando também agora, agradecendo a proteção de Deus, os nossos mentores, anjos da guarda, agradecendo aos mestres do yoga para que também todos eles abençoem a nossa prática. E a gente se conecta agora ao nosso Sankalpa, mentalizando uma pequena frase no momento presente e repetindo ela internamente 3 vezes. Agora, juntos, vamos entoar uma vez o mantra Om, exalando todo o ar. Inspira. A gente desfaz esse gesto, leva os pés à frente. A gente começa fazendo aquele balancinho da borboleta, de um lado para o outro. Se balançando. Então, aqui a gente vai trabalhar bastante esses movimentos circulares, movimento de fluidez do nosso corpo. Isso. Agora a gente faz ele circular, bem redondinho.
As deidades desse centro de energia, do Swaristana, é Varuna, Sarasvati, que é a deidade do conhecimento, que conecta a gente quando a gente quer estudar, quando a gente quer ter bastante concentração e ampliar também a nossa mente para que a gente consiga absorver o conhecimento. E também Chandra, que é a deidade relacionada à lua, né? A lua simboliza a água e simboliza a energia feminina também. Agora a gente vai para o outro lado. Pausa aqui. Então, eleva o queixo próximo do peito, arredonda a coluna e mergulha à frente. E faz um movimento, inspirando e exalando. Isso, mais uma vez. Aqui a gente pausa e fazemos aquele nosso movimento circular com a cabeça. Então a gente leva ela à frente, faz o círculo bem lento, relaxando os ombros, deixando os cotovelos pesarem. Cada vez que completar o círculo, vamos para o outro lado. Relaxa também os músculos do rosto, relaxa a boca, a língua dentro da boca. Mais uma vez para o outro lado. Pausa no centro. Então, aqui a gente vai ficar. Vou ficar de ladinho para mostrar. A gente começa com o movimento do gato e da vaca, que ele também está relacionado a esse centro de energia. Então, o dorso do pé fica no chão. A gente vai empurrar as mãos contra o chão, arredondar não, movimentar a coluna, o cóccix lá para o alto, exalar, arredondar bem a coluna, a cabeça vai na direção apontando para o chão, e a gente faz aquele movimento de fluidez da nossa coluna, ganhando espaços entre as vértebras. Lembra de quando arredondar bem a coluna, soltar bem o ar. Mais um pouquinho. Agora a gente pausa. Então a perna direita, ela vai à frente e a gente deixa ela mais dobradinha aqui, aonde fica melhor é a postura do pombo. Então a gente deixa a perna dobrada, o quadril ele fica bem retinho, com a perna de trás bem esticada. Aqui a gente respira olhando lá para frente. Então a gente cuida para não cair aqui na lateral, ó. Então eu não fico assim. Eu deixo o meu corpo bem ativo, com as mãos ativas, olho lá na frente e respiro um pouquinho.
E agora eu vou descendo meu quadril, desço meu tronco. As minhas mãos, elas podem ficar assim à frente. Eu olho lá para frente. Eu sinto como alonga essa região aqui, olha. Tem um músculo que passa aqui por trás e vai até lá na frente, perto da virilha, que chama ilho-psoas. É o músculo da alma, onde fica registrada também as nossas emoções, a nossa história. Então, aqui nessa postura que está relacionada ao Swadhisthana, a gente está alongando. Então, a gente fica aqui nessa postura de transição. Quer alguma ajuda? Tá fazendo, né? Ah, tá, já tá fazendo, desculpa. E agora, se for possível, eu vou descer um pouquinho mais a minha cabeça, ó. Vou tentar me derreter aqui. Então, vou deixar. Eu posso fazer tipo um travesseirinho com as minhas mãos, uma apoiada sobre a outra, e deixar a minha testa sobre ela. Aqui percebe como alonga um pouquinho mais. Deixa a respiração fluir aqui. Quando a gente faz uma postura que o nosso corpo não está acostumado, a gente tende a contrair a nossa respiração. Então, observa e solta a tua respiração, porque você vai entrando um pouquinho mais na postura. Devagar, volta a mão, volta o tronco. Então, a gente ativa o pé lá atrás, essa perna vai lá atrás, e a gente faz para o outro lado. Então, aqui vai dar para ver melhor aqui a minha perna. Cada pessoa, né, tem uma estrutura do corpo. Cada corpo não é igual ao outro. Então, tem pessoas que conseguem deixar a perna mais assim para frente, mais alinhada. Eu fico mais confortável quando eu deixo a minha perna mais para lateral. Veja para ti como é melhor para fazer. A ideia aqui, como eu falei, é a gente ficar com o tronco mais ativo, né? E deixar o meu quadril alinhado para frente, assim, então eu não fico de lado também aqui, tá vendo? Fico com ele mais ativo e olho lá na frente. Então faço algumas respirações aqui. Então essa postura tem três estágios, né? Esse que a gente está aqui, a gente vai avisando para o corpo que ele vai devagarzinho descendo. Então respira. Observa essa contração da perna. Agora a gente vai, ó, desce os braços. Então, eu tô com os cotovelos apoiados no chão, as mãos para frente e desci meu quadril. Então, aqui eu já sinto esse alongamento maior, ali do ilho-psoas. Respiro. Então, nesse chakra, a gente vai aprendendo, né, durante a nossa prática de yoga, que é um momento onde a gente está com a gente mesmo. Então, a gente não está fazendo a prática para performar, para aparecer ou para chegar num ponto, né, determinado de evolução. O convite desse centro de energia é a gente estar bem com a gente mesmo. Então, a gente tem a oportunidade de se olhar, de se perceber e de entrar em contato, de ter uma intimidade com as nossas emoções. Então, aqui é um convite para a gente se permitir sentir. Ó, então agora a gente vai para a última parte dessa postura. Então, eu faço aquele travesseirinho ali com as mãos, né, com os braços. Se você quiser ficar sem as mãos e com a cabeça direto no tapete, também dá, é melhor ainda. Mas veja o que é mais confortável para você. Veja se dá para ir com a cabeça ali já direto no chão, no tapete. E respira. Sente esse alongamento intenso ali da perna, da virilha, do quadril e respira.
Faz mais algumas respirações aqui. Devagar a gente desenrola a coluna, ativa as mãos. Vai voltando. A perna da frente vai lá para trás. E aqui, olha, a gente já entra, deixa as duas pernas no chão. A gente entra na postura, aqui é do jacaré, de Makrasana. Então eu vou abraçar, eu vou deixar as mãos como se eu estivesse pegando o sol na praia. Então eu deixo as mãos unidas assim, né? Tipo uma por cima da outra, os braços. Eu deixo a minha cabeça descansando aqui sobre as mãos, elevo as pernas e faço um balancinho com elas de um lado para o outro. Observa que com a tua própria respiração, você já vai massageando ali os órgãos internos, a região do abdômen, do baixo ventre. Aqui a gente pausa, coloca as pernas de novo no chão, as mãos ficam aqui na lateral. Daí então a gente vai subir. Primeiro na postura. Aqui, ó. Essa daqui, ó, é a meia postura, a postura da esfinge. Você pode ficar um pouquinho aqui respirando, se quiser, mas você pode subir na postura da cobra, em Bhujangasana, que daí é a postura completa. Então a gente deixa os braços esticados, afasta ali os ombros das orelhas. Então observa, eu não posso ficar aqui assim, ó, com o pescoço grudado ali nos ombros. Então eu afasto os ombros das orelhas, esse é o movimento para ganhar esse espaço, e eu respiro ali. Devagar desce. Então a gente ativa as mãos na lateral do corpo e a gente vai fazer um movimento de subir todo o corpo para entrar no cachorro olhando para baixo. Então, ativa os pés, ativa as mãos na lateral. Na inspiração, a gente vai subir o tronco, a cabeça, ó, uma ondinha, como uma onda. Ó. Vai subindo, sobe o quadril e entra no cachorro olhando para baixo. Ajusta ali o pé. Lembra de não hiperestender os cotovelos, né? Então, deixa os cotovelos apontando para a lateral. E aqui, ó, a gente faz aquele balancinho de uma perna com a outra. Vou tirar minha meia. Vai fazendo esse balancinho. Sentindo o teu corpo nesse triângulo. Balança para um lado. Pode até movimentar a cabeça de um lado para o outro. E aqui a gente pausa e eu vou fazer um flow do cachorro olhando para baixo, que é como a gente está aqui, seguido do cachorro olhando para cima. Então, aqui, ó, o cachorro olhando para baixo, vai com o tronco à frente, não encosta a parte de baixo do corpo no chão, tá? Aqui, o cachorro olhando para cima. Cachorro olhando para baixo, cachorro olhando para cima. Vou fazer esse flow. Cachorro olhando para baixo, cachorro olhando para cima. Vou fazer mais 2 vezes. Última vez.
Aqui a gente fica na postura neutra do cachorro olhando para baixo, vai caminhando com teus pés à frente. Flexiona teus joelhos antes de subir. Aqui a gente abraça as mãos, os braços, né? E faz aquele balancinho de um lado para o outro. Deixa a cabeça bem penduradinha. Fazendo essa tração com a coluna. Devagar, então, a gente desfaz as mãos e a gente vai afastar as pernas aqui. Para alongar as pernas, sentir esse movimento, com as mãos no chão. Respira. Agora a gente gira as palmas lá para trás e vai caminhando com elas lá para trás. Sente esse alongamento. Volta aqui para o centro. Agora vai com as mãos próximo do tornozelo. Para o outro lado, vai caminhando com as mãos para o outro lado. Relaxa a cabeça. Volta. Pode unir de novo as pernas. Flexiona os joelhos e a gente vai abrindo os braços na lateral. Imaginando uma lua branca brilhante à sua volta. Vai descendo, flexionando os joelhos. Inspira novamente, abre. Como se você estivesse trazendo a energia da lua para o teu corpo grosso, para o teu corpo sutil. Mais um pouquinho aqui. Pausa com as mãos em frente ao coração. Fecha um pouquinho os teus olhos, respira. Aqui, então, a gente vai abrir os olhos. A gente vai novamente afastar as pernas, só que com o tronco elevado. Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Isso, então a gente fica com as pernas afastadas, com o tronco elevado. Desculpa, com o tronco em pé. A gente afasta os braços na lateral. Daí a perna da lateral, a gente gira o pé para o lado e desliza em Trikonasana, conectando ali. Então, a perna, essa mão fica próxima ali do tornozelo. A gente visualiza como se tivesse uma parede, a gente estivesse encostada na parede ali com o tronco. E olha lá para cima. Volta aqui, coloca as mãos na lateral. Deixa o quadril descer. É uma mini saudação à lua, mas a gente não vai fazer ela completa. Aqui a gente gira a perna para frente, alonga toda essa lateral, recolhe a perna,
Faz um movimentinho, ó, de um lado para o outro, aquele que a gente já está acostumado. Que é a postura de cócoras, mas é um movimento de flow. Vou com a outra perna, estico ela na lateral. Deixo bem esticadinho, deixo o pé bem ativo. O meu tronco está ativo também. Respira. Giro para a lateral. Então, aqui eu ajusto ó, o meu joelho com o meu tornozelo, desço o meu quadril. Postura do corredor. Leva a perna de trás um pouquinho mais próxima. As mãos aqui unidas. E eu subo um pouquinho aqui, ó, em Trikonasana. Devagar eu volto. Aqui. Entro na postura da deusa. Fazendo essa flexão. Mãos em frente ao coração. Faz um balancinho com as pernas. Move teu quadril de um lado para o outro. Agora solta os braços. Aqui a gente movimenta um pouquinho os braços para trás. Inspirando e exalando. Como o órgão do sentido desse centro de energia é o paladar, a gente vai visualizar, mentalizando, né? Qual é a nossa comida favorita? O que mais que a gente gosta de comer, assim? Pode ser um prato, pode ser uma fruta, um legume. Então, você vai visualizar agora, não precisa me falar, né? Qual é a sua comida favorita? Então, a gente está trabalhando esse centro de energia que traz esse apetite pelas coisas que a gente gosta. O que, que nos dá prazer, o que, que nos deixa feliz. Vamos fazer para o outro lado. Então, a gente vai trazer essa mentalização de uma comida que a gente gosta. E o convite, a partir da nossa prática de hoje, é a gente se permitir experimentar novos sabores. Experimentar novas comidas. Por exemplo, tem uma comida lá que eu não gosto. Mas talvez você comeu há um mês, há um ano, há 5 anos e você dizia que você não gostava. Então, o convite a partir dessa nossa prática, desse estudo, desse centro de energia, é você se permitir reexperimentar essa comida para ver se você gosta, se você continua não gostando. Então, é um convite de abertura para a vida. Como esse chakra trabalha essa potência de vida, o convite, então, é a gente se abrir para esses novos sabores. Então, aqui a gente vai afastar um pouquinho as pernas, colocar as mãos na cintura, fazer um movimento circular, flexionando os joelhos. Lembra que a gente está trabalhando as emoções, que, segundo os orientais, essa região aqui é também o centro de saúde do nosso organismo, além de ser a casa das nossas emoções. Então, a gente movimenta as nossas águas internas, para a gente entrar em contato com essas águas, com as nossas emoções. Vamos para o outro lado. Lembrando que é bem importante a gente observar que nenhuma emoção ela é ruim. Todas as emoções elas são bem-vindas e elas servem de aprendizado, de observação para nós. Então a gente vai aprendendo aqui a partir dessa prática a gente acolher as emoções quando elas chegam. Às vezes pode ser um choro, uma tristeza, ou uma alegria, né? Uma raiva, um medo. Então não tem nada de errado em nenhuma emoção, em sentir nenhuma emoção. Mas a gente vai aprendendo a sentir e acolher as emoções. Então aqui a gente flexiona um pouquinho os pés de um lado para o outro.
Movimenta um pouquinho mais os braços. E a gente vai fazer a postura, se chama postura da cadeira. Então, uma flexão de perna e a gente vai levar os braços na lateral. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente está com os pés afastados nessa altura aqui dos quadris, né? Na postura de Tadasana, olha, postura da montanha. Então, a gente vai, eu vou ficar de ladinho aqui para mostrar. Então, ativa o abdômen, ativa todo o teu centro de energia. A gente vai levar as mãos lá atrás, flexionar os joelhos e como se estivesse sentado numa cadeirinha, ó, e levar os braços à frente. Relaxa os teus ombros e olha lá para o teu foco, para o teu centro de energia, para o teu drishti. Respira aqui. Ai, Ju, não tô aguentando. Respira mais um pouquinho. Volta. A gente sente uma força que vem de baixo para cima, né, das pernas. Vamos fazer mais umas 2 vezes. Então, aqui. Flexiona os joelhos, leva os braços lá atrás e leva eles à frente. Volta. Vamos mais uma vez? Só mais uma, então. Solta bem o ar. Inspira, flexiona, vai braço lá atrás e leva eles à frente. Devagar, volta. Aqui a gente vai fazer aquele movimento das panturrilhas, lembrando que elas são o segundo coração. Então a gente vai inspirar, sobe as pernas, segura um pouquinho na pontinha dos pés, exala e volta. Inspira, sobe, exala, desce. Volta. Isso. Mais uma vez. E volta. E agora a gente vai sentar para a gente fazer um pranayama, um exercício respiratório para a gente meditar um pouquinho. Então pode pegar uma almofadinha. O meu computador ele tá um pouco doido. Então a gente senta numa postura confortável. Isso. O pranayama desse centro de energia é a respiração completa, ou respiração abdominal, que algumas pessoas chamam. Eu gosto de chamar a respiração completa, porque ela tem todo um ciclo, né? Então a gente vai alongar a coluna, sentar aqui sobre os isquios, né? Uma posição que fique relativamente, não é para ficar muito solto, nem muito firmão, assim, tipo militar, né? Assim, nada contra os militares, mas eu digo naquela postura de rigidez. Então a gente alonga a coluna, desliza os ombros para trás e para baixo. E daí a gente vai sentir, a gente vai colocar uma mão no peito e a outra no abdômen. Então a gente fecha os nossos olhos e vai sentir a nossa respiração. Então, o foco dessa respiração para esse centro de energia é na parte do abdômen, aqui de baixo. Então, na inspiração, ela vai vir aqui pelas narinas, passar pela garganta, peito, e o abdômen ele vai inflar quando a respiração chegar ali. Então, a gente sente ele inflando, e quando a gente for soltar o ar, ele relaxa e faz todo esse caminho de volta. Então, é um circuito
sobe, vai até lá embaixo e depois faz esse caminho de volta. Então, a gente coloca as mãos aqui no abdômen, fecha os olhos, sente o ar entrando pelas narinas, garganta, peito, abdômen. E relaxa, o abdômen se recolhe, peito, garganta, narinas. Sentindo todo o ar saindo pelas narinas. Faz o caminho de volta, inspira narinas, garganta, peito, abdômen. Relaxa o abdômen, vai soltando o ar. Agora vai deixando a tua respiração fluir de maneira natural. E vai percebendo o teu abdômen como ele infla, sem você ficar pensando muito nesse caminho, só fazendo agora. Mais algumas vezes. Devagar, vai desfazendo esse gesto, mantém os teus olhos fechados, percebendo os efeitos desse pranayama a nível físico, mental, emocional e espiritual. Agora a gente vai fazer uma meditação, ainda mantendo os olhos fechados. A gente vai fazer o mudra desse chakra, é o Yoni Mudra. Então a gente vai, eu vou mais pertinho só para mostrar como é que faz ele. Então a gente vai fechar ali as mãos, assim. Daí a gente vai, os indicadores, a gente vai fazer esse movimento aqui, que é o movimento da vida, do feminino. Então a gente une as palmas das mãos e a gente coloca essa região, esse Yoni Mudra na região aqui do baixo ventre. Desculpa, eu afastei as mãos ali. Assim, isso. E a gente coloca nessa região. Então, a gente vai visualizar uma flor de lótus de 6 pétalas da cor alaranjada. Então, a gente mantém os olhos fechados. E a gente visualiza essa flor de lótus de 6 pétalas na região ali do baixo ventre. E a cada inspiração, a gente visualiza essa flor se abrindo, desabrochando. E na exalação, quando soltar o ar, você visualiza ela fechando, ela se recolhendo. Inspira, visualiza ela desabrochando, se abrindo. Exala, ela vai se recolhendo.
E você pode mentalizar o som do Bija Mantra desse centro de energia, que é o VAM. VAM, V-A-M. A gente visualiza mentaliza esse som, que é o som que emana desse chakra. Vam, 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 vam. E a frase que vai junto com ele, que é: eu fluo livremente com os ritmos da vida. Eu fluo livremente com os ritmos da vida. Faz mais algumas respirações. E devagar a gente desfaz esse gesto, vai saindo dessa postura sentada e a gente vai deitar para fazer umas posturas no chão. Isso, maravilha. Vamos deitar. Quando todo o corpo estiver no chão, você vai abraçar seus joelhos, fazendo aquele balancinho de um lado para o outro. Pausa no centro, os pés no chão. Na inspiração, a gente sobe o quadril, une as palmas das mãos lá embaixo. Devagar volta. A gente cruza uma perna sobre a outra, gira o tronco para a lateral. Eu vou arrumar aqui a minha câmera. Fazendo essa torção, lembrando que as torções, elas acalmam o nosso sistema nervoso central, nos ajudam a relaxar. Então, aqui a gente gira, né, a perna para a lateral, cruzando uma perna sobre a outra. A mão vai aqui na coxa e o braço vai esticadinho lá para cima, acima da região da cabeça. Eu olho lá para a mão. Vai se colocando num relaxamento aqui, à medida que você respira nessa postura. Volta para o centro. A gente faz para o outro lado, cruzando a outra perna, girando para a lateral. Minha mão, como eu falei, ela vai bem esticadinha lá na direção, acima da cabeça, mas com o braço bem esticado. É importante olhar para a mão, para que a gente também trabalhe essa região dos nossos olhos, trabalhe o nosso foco, o nosso driste. Volta para o centro. Agora coloca uma mão em cada joelho e com eles juntos faz um movimento circular. Para toda a energia que a gente movimentou, descer para o primeiro chakra, que foi o chakra que a gente estudou mês passado, que é o Muladhara.
que é a nossa base, nosso suporte. Faz para o outro lado. Agora a gente afasta os joelhos, deixando os pés unidos nessa postura de Supta Baddha Konasana. Aqui a gente ativa o calorzinho entre as mãos e a gente vai visualizar a cor alaranjada, que são as cores desse chakra, do Swaristana. E a gente vai direcionar as palmas das mãos para a região do baixo ventre, na posição de 3 dedos abaixo do umbigo. Então a gente fecha os olhos e visualiza a cor alaranjada como as cores do pôr do sol, irradiando esse centro de energia para trazer vitalidade e saúde para o nosso organismo. Agora a gente deixa as pernas esticadas, as palmas das mãos ficam ao longo do corpo, com as palmas giradas para cima, na postura de Shavasana, na postura onde a gente vai fazer o nosso relaxamento. Se você quiser, você pode pegar uma almofada, travesseiros, cobertores, se tiver friozinho aí, para a gente entrar agora no nosso relaxamento. Então, busca uma postura bem confortável para você. Lembrando, como eu disse no início da aula, uma das deidades que rege esse centro de energia é Varuna. E tem um mantra que fala sobre as águas, fala sobre essa energia dos oceanos, né? E do rio. Então, eu aprendi com a minha mestra, quando eu fiz essa formação de Hatha Chakra. É um mantra que ela sempre cantava para nós. E é um mantra que ele é totalmente relacionado com esse centro de energia. Então, eu vou cantar para nós hoje. Eu também canto para as minhas crianças dormirem. Então, eu vou cantar para vocês na nossa prática. Então, a gente vai fechando os olhos, vai se acomodando nesse lugar. Vai deixando de lado a parte de raciocínio lógico, de ter respostas para tudo. E vai se conectando com essa energia do sentir. Mergulhando no seu universo interno, nas suas águas, nas suas emoções, e vai trazendo essa energia da fluidez para a sua vida. Lembrando que o rio, ele não resiste a nenhum obstáculo, nenhuma pedra do caminho. Ele vai contornando, né, com as suas águas, cada desafio, cada pedra que vai aparecendo no meio do caminho, e ele vai fluindo com naturalidade, sendo ele mesmo, através das suas águas. Então fecha os teus olhos e vai se permitindo nesse momento só relaxar. The ocean refuses no river, no river. The ocean refuses no river, no river. Om Varunaya Namaha. Om Varunaya Namaha. Om Varunaya. Om Varunaya Namaha. 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 Om Varun
O oceano não recusa rio algum, rio algum. O oceano não recusa rio algum, rio algum. Om Varunaya Namaha. Om Varunaya Namaha. Om Varunaya Namaha. Om Varunaya Namaha. O oceano não recusa rio algum, rio algum. O oceano não recusa rio algum, rio algum. Om Varunaya Namaha. Om Varunaya Namaha. Om Varunaya Namaha. Om Varunaya Namaha. Vai mentalizando nesse momento a frase que vai junto com Swadhisthana Chakra. Eu fluo livremente com os ritmos da vida. Om Varunaya Namaha. Om Varunaya Namaha. Om Varunaya Namaha. Om Varunaya Namaha. Devagar no seu tempo, vai voltando a mover o seu corpo, começando a mover as pernas, os braços, as mãos. Vai se espreguiçando. Girando para o seu lado direito, ainda numa postura de recolhimento, se conectando ao seu Sankalpa, a sua intenção para o dia de hoje, para essa semana, para este mês. E quando você se sentir pronto, pronta, com a ajuda das mãos, pode voltar a sentar, mantendo seus olhos fechados, as mãos em frente ao coração. Agradecemos a oportunidade desse encontro, agradecemos aos mestres do yoga, aos nossos mentores, anjos da guarda, agradecendo a Deus, a Ishvara, pela oportunidade desse encontro, pedindo para que a gente seja abençoado nas nossas jornadas, nas nossas escolhas, que a gente possa levar essa energia do Swadhisthana Chakra, que é essa alegria de viver, essa potência de vida, para que a gente possa honrar essa oportunidade de estar aqui. A gente sempre tem a escolha de fazer algo, né, com alegria, com o coração aberto, ou fazer nos lamentando, reclamando. Então, que a gente possa escolher esse lado mais luminoso, mais alegre,
conectando com esse sol interior, com esse centro de energia que nos dá força, nos dá vitalidade, nos dá saúde, para que a gente faça dessa experiência aqui a melhor possível. Vamos juntos agora entoar o mantra da paz, o Shanti, 3 vezes. Primeiro Shanti para a paz interna, aonde ela verdadeiramente começa, dentro da gente. O segundo Shanti para a paz ao nosso redor. E o terceiro Shanti para a paz universal. Lembrando que cada pequeno pensamento, pequena ação nossa, reflete nesse todo. Então a gente despertando essa consciência em nós. Agradecemos, então entoamos o mantra da paz, exalando todo o ar, inspirando. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Reverenciando a si mesma. Hari Om, Namastê. Ótimo dia. E essa